Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O artigo 37 da Constituição da República Portuguesa menciona, fala e diz-nos que é essencial a liberdade de expressão e de informação na nossa democracia. Diz também, no seu número 2, que o exercício destes direitos não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo de fator ou ato de censura. Diz ainda o artigo 39 que deve ser aberta a possibilidade de expressão a diferentes correntes de opinião. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados. Inconformados porque, se olharmos bem para estes dois artigos e se olharmos bem para os últimos anos em Portugal, isto parece, e peço desculpa, uma anedota. Mas vamos àquilo que está a acontecer atualmente. É porque é precisamente no meio de uma das maiores crises políticas de sempre da nossa democracia, onde vemos que a liberdade de expressão e a liberdade de informação ganha novos contornos. Por exemplo, quando vemos a comunicação social a dizer que o António Costa das escutas não é o António Costa primeiro-ministro, mas é o António Costa ministro do mar e da economia, ou da economia e do mar. Quando vemos a comunicação social a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa convidou o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, para esfiar o governo, quando depois o próprio Mário Centeno vem desmentir que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, afinal, não o convidou para esfiar governo nenhum, isto faz-nos perguntar uma coisa. Porquê é que no tempo da pandemia não havia esta liberdade de expressão? Ou porquê é que existem temas onde não se pode falar tão livremente? Ou porque é que ainda existe comunicação social que, em vez de informar, gosta de criar ficção? É uma pergunta que todos devemos fazer. E isto só demonstra que, em Portugal, às vezes, aquilo que parece não é e aquilo que não é, todos pensamos que alguma vez vai ser. Digo eu que não percebo nada daquilo que acabei de dizer. E de volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Telmo Azevedo Fernandes. Ele está no Porto, de forma que esta nossa conversa vai ser online. Olá, boa noite, Telmo. Obrigado por Olá, estares aqui João. connosco uma vez mais. Olha, e de facto eu nesta nota inicial, ainda antes de irmos aos nossos temas, eu mencionei que esta liberdade de expressão e de informação que se vive atualmente, não vivemos numa determinada época bem recente, não é? Não, quer dizer, antes de mais, obrigado novamente pelo convite. É sempre um gosto estar aqui convosco e contigo em particular. Não, os tempos que correm não estão de feição à liberdade de expressão. De facto, parece que há narrativas que são admissíveis e outras nem tanto, e portanto nota-se muito uma conformidade àquilo que é o padrão do bem pensando ou bem pensamismo e não tanto ao sentido crítico, opiniões divergentes enfim, da maioria, e isso de facto é perigoso e
e é muito notório nos dias que correm. E daí, de facto, a importância deste retomar da tertúlia, e já veremos uma reportagem relativamente a esta tertúlia da Oficina da Liberdade, mas porque, acima de tudo, vão-se conversar, falar e abordar temas que, de uma forma geral, ou são anátema entre a comunicação social ou inclusive entre os pensadores e opinadores. Sim, desde logo porque aquilo que normalmente se refere como políticas de cancelamento e, enfim, que é basicamente um coartar da liberdade de expressão, é sempre feita em nome da liberdade, o que é extraordinário, mas os grandes desastres e as grandes crises sempre foram feitas em nome de um bem comum que ninguém sabe exatamente definir e que só está ao alcance de alguns sábios. De facto, a tertúlia que a Oficina da Liberdade organizou há dias no Porto, com diversos convidados, refletiu um bocadinho sobre as origens, as causas e as manifestações desta liberdade de expressão, destes cancelamentos que se enfim, verificam na sociedade em relação a opiniões, como digo, divergentes, nem especialmente radicais, não Uhum. se trata disso, mas opiniões divergentes, desalinhadas, hum, e que o que é extraordinário, como disse há pouco, é que esta redução do espectro de opinião no espaço público é sempre feito paradoxalmente em nome da liberdade de expressão, de políticas que visam, dizem, enfim, essas pessoas ou essas camadas da sociedade, que visam tirar do espaço público o discurso de ódio, quando o que se verifica é que pessoas perfeitamente enfim, normais, mas com opiniões próprias, lá está, são canceladas. Telmo, há quem diga que querem criar inclusão excluindo. Sim, porque quando as pessoas eventualmente têm uma ideia muito ideológica, se quiseres, ou doutrinária sobre a sociedade, a sua visão do mundo é muito construída e tudo o que saia daquilo que eles acham que é e como deve ser a sociedade, hum, são, cai sobre essas pessoas que têm esse discurso divergente um anátema imediato. Porque a ideia desta gente, o que também normalmente se apelida de cultura woke, aliás, foi esse o título Uhum. da nossa tertúlia, o que estas pessoas entendem ou como reagem a crítica ou, como digo, até opiniões divergentes ou não totalmente coincidentes, não é discutir os termos, a argumentação de cada um, mas simplesmente apelidar e tirar do caminho essas pessoas, chamando-lhes tudo o que possas imaginar, desde o clássico fascista Hum. ao, enfim, a outros epítetos, por forma que essa pessoa, lá está, seja cancelada, seja retirada do espaço público, não seja ouvida, para que não se tenha de discutir, contra-argumentar em relação àquilo que essas pessoas apresentam ou como pensam portanto é essa a ideia, é retirar essas opiniões divergentes ou desalinhadas do caminho para que uma única narrativa seja admissível e tudo o que saia dessa corrente mainstream é completamente vista como anormal Uhum. e, portanto, não necessitando de ser avaliada, contraposta, ponderada, Há quase. e, portanto, assim torna-se uma discussão, aliás, não é uma discussão, torna-se um registro Hum.
puramente infantil, enfim, É como se existisse quase uma demonização da opinião contrária. Telmo, claramente. nós vamos aproveitar agora este momento e vamos então ver a reportagem deste retomar das tertúlias da Oficina da Liberdade e depois voltamos ao estúdio para conversar com o Telmo. Até já. Resolvemos vir até à cidade invicta, a cidade do Porto, para ouvir e ver o retomar das tertúlias da Oficina da Liberdade. Sim, a Oficina da Liberdade já tinha um historial de várias tertúlias que organizamos tanto no Porto como em Lisboa também. Tivemos vários anos a organizar esses eventos com diferentes temas, diferentes convidados. Depois, enfim, fomos obrigados um bocadinho a parar pelas questões ligadas à Covid e agora finalmente era tempo e as pessoas já queriam de facto que nós retomássemos os convívios e as reflexões com verdadeiras tertúlias, com a presença das pessoas, de forma a que nos pudéssemos encontrar todos de novo e voltar a discutir face a face e deixar as redes sociais e vir outra vez para a conversa pessoal. Algo que tenho que dizer que me surpreendeu foi ver de facto, e permite-me a expressão, tertulianos a vir dos mais diversos pontos geográficos do país. Sim, mas isso também era desculpa dizer, mas era também uma tradição da Oficina da Liberdade. De facto, eu lembro da primeira tertúlia, nós tivemos, enfim, eu diria que basicamente todos os ângulos de abordagem do espaço não socialista, se quiseres pôr as coisas do ponto de vista doutrinário ou político, e vieram ter connosco gente do Algarve, muita gente de Lisboa e não só pessoas do Porto. São pessoas com quem nós temos relacionamento, volto a dizer, por via das redes sociais, gente que escreve nos jornais, e estes são os momentos de nos encontrarmos e falarmos novamente pessoalmente e são sempre... procuramos não fazer edições muito repetidas, procuramos escolher temas como este da cultura woke que congrega, enfim, o interesse de muitas pessoas e são temas que acabam por não ser discutidos no espaço público e que atraem o interesse dessas pessoas. É verdade que é difícil vir para o Porto de Lisboa com o tempo que temos, mas ainda temos cá gente Sim, e vamos ter brevemente, antes do final do ano, pelo menos mais 2 encontros. Um em Lisboa e outro no Porto, a propósito do lançamento do 4º livro da Oficina da Liberdade, que é mais uma edição de multi-autor. Tem autores consagrados como Rui Ramos, Miguel Morcado, Vasco Rato e gente que pertence à oficina, que não é tão conhecido do espaço público, como o José Bento da Silva, o Nuno Lebreiro, a Patrícia Fernandes, que escreve regularmente também no Observador, e vamos fazer as apresentações do livro que se estará nas bancas no dia 16 de novembro. Faremos essas apresentações até ao final do ano, como digo, em Lisboa e outro evento no Porto, e no Porto procuraremos também assinalar a nossa homenagem ao Paulo Tunhas, que, enfim, nos deixou há pouco tempo e que a oficina tinha a intenção de convidar como sócio honorário, mas que infelizmente pelo desaparecimento dele, pelo menos do espaço terreno, não conseguimos concretizar, mas que o livro congrega, além destes autores que referi, também um ensaio original dele, provavelmente o último do Paulo Tunhas, e procuraremos fazer essa menção e esse momento especial também durante a apresentação do livro aqui no Porto. Acho que o objetivo da cultura woke nunca pode passar pelo diálogo, ou seja, estabelecer vínculos, meios de diálogo, pontes, como se diz, com a cultura woke é impossível, porque o objetivo da cultura woke é dividir. É dividir, provavelmente, para reinar, porque se reina melhor. Eu acho que a cultura woke, se calhar vou repetir isso aqui hoje, mas é uma espécie de substituto da luta de classes. A luta de classes falhou. A cultura woke, ou o movimento woke, embora tenha umas raízes um bocadinho particulares, ligadas ao racismo nos Estados Unidos e tal, mas hoje em dia é uma forma de dividir a sociedade. Portanto, estar a achar que podemos atingir um ponto de convergência ou a meio caminho com
os partidários desse movimento, acho que é escusado, quer dizer, é uma esperança infundada. Não é? E, há alguma preocupação adicional quando vemos os meios de comunicação tradicionais a fazerem alguma alteração naquilo que é a sua forma de comunicar, precisamente debaixo dessa pressão da cultura woke? Eu não sei se preocupação não será exagerado. A mim entristece-me que os mídias, os jornais tradicionais, os telejornais, eu tinha mais respeito e sempre terei eventualmente pelos jornais do que pelos telejornais, mas no caso dos nossos telejornais tradicionais e de jornais também não são todos, mas apesar de tudo, independentemente disso, os mídias em geral, ao fazerem isso, eu não sei se aquilo se vai funcionar no sentido que eles querem. Eu acho que, de qualquer maneira, é lamentável como público, como leitor, como consumidor, como espectador, estar a ser sujeito a essa espécie de visão distorcida da realidade, visão abastardada, feita justamente para não ofender ninguém. Acho que o que vai acontecer a prazo, espero eu que aconteça, imagino que vai acontecer, é que eles vão pagar por isso. Quem adota esse tipo de discurso, quem cede a esses movimentos, a essas expressões, ou quem já é assim por convicção e pratica essa adesão ao movimento woke, acho que lhe vai custar caro. Acho que é aquela coisa do go woke, go broke, não é? Temos visto isso nos grandes mídias americanos, ligados ao cinema, etc. E acho que isso é o que vai acontecer com os jornais, com as televisões. Os jornais em particular já têm problemas de sobra sem a cultura woke. Mas com isto acho que ainda é pior, porque reduzem o público, pior, e mais do que isso, reduzem o público através de quê? Através da menorização de boa parte desse público. Quando se está a discriminar alguém por não partilhar de um certo conjunto de valores, está-se a dizer que essas pessoas, esse conjunto de pessoas, que normalmente é significativo, é razoável, que não merece sequer, não sei, ser aceito na sociedade, porque são uns trogloditas, uns selvagens que não têm direito à respeitabilidade social. E isso não parece ser a melhor maneira dos mídias converterem pessoas a serem seus leitores, seus espectadores e tal. E termina assim aquilo que foi o retomar das tertúlias da Oficina da Liberdade sobre o tema da cultura woke, com a imagem de Miguel Inácio, João Nuno Pinto para a Curiacos TV, a partir do Porto. E de volta ao nosso estúdio, nós estamos a conversar precisamente hoje com um dos fundadores da Oficina da Liberdade, o Telmo Azevedo Fernandes, está connosco a partir do Porto. Telmo, foi uma boa surpresa a adesão a este jantar, e quais são as expectativas também para os próximos encontros da Oficina da Liberdade? Sim, eu não queria parecer presunçoso, mas, enfim, surpresa não foi. Nós sabíamos que, de facto, havia vontade das pessoas se encontrarem e por isso tivemos uma casa cheia, e desse ponto de vista não foi surpresa, porque a discussão e os encontros estavam, enfim, na mente de todos, e conseguimos, de facto, congregar, aliás, como verificaste in loco, várias pessoas. Foi no Porto, mas vieram pessoas de outras paragens, e portanto isso foi interessante. Um, os próximos eventos, e naquele apontamento de reportagem que fizeste, Sim. eu referi isso. Portanto, a Oficina da Liberdade vai lançar muito brevemente, já está em pré-venda, aliás, a sua quarta obra, edição com parceria com a Alteia. É um livro que reflete, enfim, do ponto de vista histórico, filosófico, político, a questão da polarização, que é um tema conexo com, digamos, a cultura woke, que foi o tema da nossa tertúlia. A polarização, porque é que parece que na discussão pública, na sociedade, as opiniões estão de tal forma afastadas e são de tal forma eh, contrárias uma à outra, com uma força tal, que parecem dois polos que não se ligam. E, portanto, é um bocadinho sobre isso que o livro fala, e penso que em Portugal, ou pelo menos enfim, em português de Portugal, é o livro
que faltava e que não há, enfim, grandes coletâneas de ensaios originais que reflitam, enfim, e que nos ajudem a perceber estes tempos de polarização. E, portanto, isso Tu vai ser tens, lançado no dia 16. tens isso no dia 16, as pessoas podem aceder às redes sociais da Oficina da Liberdade para também ter o conhecimento das datas e os dias concretamente. Sim, portanto, a ideia é ter nas bancas o livro no dia 16, dentro em breve. Neste momento, o livro está à venda já online no site da Alteia. O livro é muito fácil de encontrar porque se chama Polarização. E, portanto, pode ser comprado desde já online. O que nós depois vamos organizar são eventos normal nestas circunstâncias, eventos de apresentação do livro, em que enfim, teremos um ou dois convidados para se juntar a nós e fazer essa apresentação e essa reflexão do que é o livro, tanto em Lisboa como no Porto. Essas datas ainda não estão definidas. Esta semana ou estes últimos dias de muita atividade política também não achamos que não era o exato momento para organizar estes encontros, mas sim, faremos isso até ao final do ano e, portanto, quem está à procura ou a pensar em prendas de Natal, ora, aqui tem uma boa oportunidade para oferecer livros, e bons livros neste caso. Muito bem. Ó Telmo, e vou aproveitar mesmo essa porta que abristes para a atual crise política para ouvir um pouco da tua leitura. E deixa-me começar, talvez, por algo que tem que ser importante e tem que ficar, creio que, na mente de cada cidadão. Mais do que aquilo que aconteceu é este sistema e esta, de alguma forma, mecânica de corrupção no qual o nosso Estado e a nossa democracia funciona. Isto que despolutou a crise política é algo que está instalado e é um verdadeiro cancro que nos mina a todos, independentemente do partido político que esteja no poder. Sim, isso parece-me evidente, é cultural. Enfim, há poucos dias o Presidente do Supremo Tribunal dizia isso mesmo, que não é, enfim, uma ideia que ele tem, uma reflexão que tenha feito, é um dado objetivo, de facto, que graça no país, mas há muito tempo. A cultura da corrupção, da pequena corrupção, do favoritismo, de facilitar para amigos determinadas coisas, do nepotismo, dos conhecimentos da rede muito pequena de contactos que as pessoas têm, não só familiares, mas enfim, partidárias, nomeadamente. E, portanto, tudo funciona com um jeitinho, com o facilitar aqui e acolá determinada decisão. um, e todos nós, enfim, coletivamente, não estou a falar especificamente de ti ou de mim ou das pessoas em particular, mas coletivamente este modo de fazer as coisas está muito enraizado em nós. Enfim, não sei se é por sermos aqui do sul da Europa, não sei exatamente como é que estas coisas nascem, mas o que verifica é que esta cultura é muito prevalente. Enfim, e estes episódios tristes e, enfim, lamentáveis, são uma evidência disso. Não é que tenham acontecido no último ano ou nos últimos meses, é algo que já vem de trás e que, enfim, tem o seu expoente máximo, neste caso com estes protagonistas, mas devo dizer também que muito evidente ou com casos muito frequentes enfim, nas áreas socialistas, infelizmente. E qual foi a leitura que tivestes da atitude de António Costa ao apresentar a sua demissão e o comportamento posterior, nomeadamente a conferência de imprensa de domingo
e aquilo que tem sido até o contacto frequente com a comunicação social por parte do demissionário Primeiro-Ministro. O António Costa é um espertalhão, e tem um sentido de oportunidade apurado e de sobrevivência apurado. Portanto, como eu entendi, enfim, eu vejo muito sempre em paralelo o comportamento e as ações do presidente Marcelo e do doutor Costa. E, portanto, é nesse binómio, usando aqui um bocadinho a linguagem futebolística, que eu não domino, mas que é habitual usar, é nesse binómio que eu vejo as coisas. A conferência de imprensa, obviamente, enfim, não sei exatamente a qual é que estás a referir, se é esta última em que ele faz, digamos, um exercício na prática de ataque ao Magistério Público, e, portanto, é outra reincidência, já tínhamos visto esse tipo de comportamentos, enfim, os espectadores mais novos se calhar não se recordam, mas no caso Casa Pia, da pedofilia, em que o deputado Paulo Pedroso, na altura, depois foi ilibado, mas na altura chegou a ser detido, etc., em que houve escutas, até com o ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e nomeadamente também António Costa, em que houve claramente intenção de manobrar a justiça no sentido que era politicamente mais favorável ao PS. A reação, nomeadamente esta última conferência de imprensa, em que o Dr. António Costa faz enfim, uma alocução extensa sobre as virtudes, enfim, dos seus projetos de transição energética, de investimento, etc., mas que no fundo são uma tentativa de condicionar, de formatar uma determinada condução do processo, e quase que diria ameaça, entre aspas, enfim, ao Ministério Público para se comportar de acordo com aquilo que importa, enfim, do ponto de vista partidário e da sua sobrevivência política. Na tua forma de ver as coisas, achas que de imediato, quando isto se dá, começa a máquina de comunicação que apoia tanto o PS como o governo, não só em contenção de danos, mas numa tentativa clara no mínimo, deixar a opinião pública na dúvida se aquilo que o Ministério Público estava a fazer era correto ou não? Claro, enfim, não sei se consegue, de tal modo são as coisas que não sei se conseguem esconder por completo tudo aquilo que emerge deste, deste, enfim, destas circunstâncias e destas informações que fomos tendo. Mas isso, há um exemplo muito evidente disso, quando o advogado, confesso que já não sei se é do ex-chefe de gabinete ou do ex-melhor amigo do Ex-melhor primeiro-ministro, amigo. quando lança a confusão, propositadamente, enfim, porque não é pessoa inocente e é muito experimentada nestas coisas, quando lança a confusão de que ou um extrato de uma das escutas, num desses casos, refere-se a António Costa, mas o que se quer referir é António Costa e Silva, passando, foi esse o objetivo claramente, passando a ideia para a opinião pública que o Ministério Público tinha feito um erro absolutamente medonho e crasso, quiçá intencional, de culpar o Primeiro-Ministro António Costa, quando a pessoa a quem se queria referir era António Costa e Silva, e, portanto, derrubar toda a credibilidade do processo. Ora, rapidamente, enfim, num par de horas, verificou-se do que é que se tratava, e não era nada disso, como se sabe. Quer dizer, não só há várias escutas em que António Costa é
António Costa, primeiro-ministro, é Uhum. apanhado, como o próprio Ministério Público referiu, essa transcrição nem sequer é inexata, porque na alegação que é feita a propósito dessa escuta, não se está efetivamente a referir a António Costa, primeiro-ministro, mas aí sim a António Costa e Silva, ministro da Economia, mas todo o processo, enfim, é muito mais vasto e não está ligado a isso. Mas lá está, assinalando um caso absolutamente circunscrito e um episódio pitoresco, se quiseres pôr a coisa assim, consegue-se facilmente, porque as pessoas só leem os títulos e veem as Exatamente. grandes temas por, enfim, de forma muito geral, assinalando um exemplo muito específico, consegue-se quase que desconstruir, pelo menos durante umas horas, um dia, dois, a imagem com que as pessoas ficam, o público fica, e descredibilizar a ação do Ministério Público e, portanto, quase que inocentar, do ponto de vista político, os protagonistas. Olha, Telmo, quando nós olhamos para este grupo de pessoas, esta equipa, quando nós analisamos o percurso até cronologicamente, Galamba já vinha de Sócrates, António Costa já vinha de Sócrates, Scária já vinha do Sócrates. Pedro Nuno Santos e mais alguns amigos ajudaram António Costa a chegar a secretário-geral do PS, fazendo cair António José Seguro numa atitude que António José Seguro considerou de deslealdade e traição. E, no entanto, é Pedro Nuno Santos que está agora em cima da mesa para ser como candidato à liderança do PS. Sou eu que estou a exagerar, estamos a ser demasiado, ou estamos a ser demasiado ingênuos a achar que há de facto aqui um grupo de pessoas que têm um comportamento repetitivo e já não é de agora. Ora bem, quer dizer, desde logo António Costa é um herdeiro de Guterres e de Sócrates, isso é claríssimo. Há também neste grupo de pessoas que está avisado neste caso, mas noutros anteriores também, hum, que têm várias coincidências de vida. E recordo-te, enfim, embora eu não conheça ou já não me recordo dos detalhes em concreto desses casos, mas Diogo Lacerda Machado, Vítor Scária, António Costa, etc. O antigo, enfim, não está implicado neste caso, mas o antigo ministro Cisa Vieira, etc. Todos vêm, recorda-te, do chamado Grupo de Macau. E Pois é. seria interessante repescar isso e, portanto, enfim, diria que as suas carreiras profissionais e políticas começam também muito por aí. Hum, sim, ligando com aquilo que falávamos anteriormente, este modo de fazer as coisas que tem o seu expoente máximo no PS e, enfim, nestes compadrios, neste círculo muito fechado de pessoas, é consistente, é de facto É um incrível mecanismo, é como. quase um mecanismo. Sim, sim, quer dizer, e portanto que se autoalimenta, e portanto ninguém deixa cair os seus pares, a não ser em circunstâncias que limite, como foi o caso enfim, desta cena patética e triste e muito pouco, enfim, elegante, se quiseres ser eufemista, de quando António Costa basicamente renega o seu melhor amigo. Até a dado ponto da sua intervenção, eu, enfim, quase que vejo ali um pequeno remoque de consciência, mas na expressão do António Costa, mas ele basicamente renega o seu melhor amigo, dizendo que foi num triste ou num momento infeliz
em que disse publicamente que Lacerda Machado era o seu melhor amigo. Portanto, sim, E este padrinho de grupo casamento. é muito. A não Exatamente. ser que seja, e desculpa a ironia, um daqueles casamentos em Las Vegas, tu vais buscar uma testemunha qualquer à rua só para se fazer o casamento naquelas capelas lá Não, de Las penso que Vegas. Lacerda Machado conhecia a doutora Fernanda e o doutor Costa e, portanto, foi padrinho de casamento dos dois, e, portanto, conhecia-os bem e foi nessa qualidade de amigo próximo da família que foi convidado para padrinho de casamento. Mas dizia eu, este grupo de pessoas acaba por ser relativamente limitado e é sempre consistente, é sempre o mesmo núcleo duro de pessoas que anda de uns lados para os outros e de um grupo para o outro, e isso acontece muito, de facto, no PS. Não digo que não aconteça noutros partidos, como é evidente, mas esta cambada, como dizia o outro, é composta por estas pessoas. É que Pedro começa. Nuno Santos acaba por surgir e João Galamba, mais não vem enfim, dos tempos de Macau, etc., mas vem claramente do legado de Sócrates. Enfim, são claramente associados e Galamba era conhecido por estar nas redes Sim. sociais a fazer a defesa do indefensável E José nos Sócrates, tempos de José Sócrates. Sócrates é visto num congresso da Juventude Socialista a dizer que o Pedro Nuno Santos era a maior esperança política para o futuro de Portugal. Nós podíamos passar, de facto, o resto do programa a falar de António Costa, do PS, dos ministros e dos arguidos, mas esta crise política tem uma outra figura cimeira, que é Marcelo Rebelo de Sousa e as suas decisões. Quando eu pensava que não se poderia complicar mais a situação, eis que o Presidente da República aceita a demissão, mas quer aprovar o orçamento e só vamos ter eleições a 10 de março. Qual é a leitura que tu fazes destas decisões de Marcelo? O Marcelo também é muito consistente nas suas decisões ou não decisões, porque, na verdade, eu não sei se consigo compreender. Enfim, acho que não sou uma pessoa destituída, enfim, do mínimo de inteligência, mas de facto é incompreensível que, como António Costa, na prática, faz sempre, na prática, como digo, um favor ao PS. Marcelo, faz um favor ao PS. Parece-me que sim, quer dizer, Tu disseste porque. António Costa, só para... Peço desculpa, Marcelo faz ok. um favor ao PS. Pois, António Costa, não sei se faz algum favor ao PS, faz um favor a si próprio, isso, certamente. Sim, referia-me a Marcelo Rebelo de Sousa, desculpem. Dizia eu, esta desculpa do Orçamento de Estado é uma desculpa que não tem sentido, porque tudo aquilo que fosse preciso decidir imperioso para o país pode ser decidido por outros instrumentos, e outros instrumentos legais. Eu recordo, por exemplo, que provavelmente a decisão que mais impactou o país nas últimas décadas, não só no momento em que foi tomada, mas para o futuro subsequente dessa decisão, foi tomada por um governo de gestão, neste caso de José Sócrates, quando fez o pedido formal de assistência financeira à chamada Troika. E, portanto, isso foi feito durante um governo de gestão. Portanto, se isso foi feito durante um governo de gestão, certamente não é preciso um orçamento para decidir questões que sejam relevantes para o país. Portanto, isso pareceu uma desculpa
Não sei exatamente porquê, mas para manter António Costa em exercício pleno das suas funções durante todo este tempo e protelar a convocação de eleições. A única razão objetiva, enfim, a quem aproveita isto, efetivamente, é sobretudo ao PS, porque aí tem não só tempo de escolher uma nova liderança, Uhum. mas durante todo este período vai, como tem feito, aliás, durante o tempo anterior, mas agora ainda mais, vai usar todo o aparelho de Estado e todos os fundos que tem disponíveis para comprar eleitorado. E, portanto, vamos assistir a um despejar de dinheiro do PRR, a um acelerar de projetos, etc., ao aumento das pensões, etc. Uhum. Tudo isso vai ajudar, obviamente, a mitigar o que poderia ser expectável de uma redução da expressão eleitoral do PS, e, portanto, vai servir para a campanha. E, portanto, não percebendo exatamente porque é que António Costa, ou como é que António Costa tem de tal forma evidente Marcelo na mão, não se percebe o que é que há ali exatamente, mas vendo quem beneficia disto mais é o PS, e portanto a minha leitura é que a decisão do presidente Marcelo foi com o intuito eventualmente velado de beneficiar António Costa ou o PS. Eu acho que ele, Portanto, de facto, até menciona alguma coisa numa conversa informal com os jornalistas, que diz, já viu, o partido do governo tem que se reagrupar e reorganizar. Mas deixa-me dar-te aqui uma comparação. Imagina que alguém tem como tarefa guardar um cofre. De repente, chega-se ao pé dele e diz assim, olha, peço desculpa, mas enquanto você guardava o cofre, desapareceu dinheiro. E há quem diga que a culpa é sua, de maneira que eu vou destituí-lo, mas só o vou destituir a 10 de março. E depois o outro pergunta, então, mas o que é que eu faço até lá? Então fica a guardar o cofre. Portanto, há algo... É beneficiar o infrator, não é? Não tem sentido nenhum, quer dizer, do ponto de vista institucional da dignidade das instituições, isto não tem pés nem cabeça. Estamos agora só a analisar as decisões de Marcelo Rebelo de Sousa. De facto, é como dizes, quer dizer, um primeiro-ministro que ele próprio seja por tática política ou efetiva consciência, mas que se demite e diz que não tem condições políticas por estar envolvido e ser alvo, ou vir a ser alvo de um processo de investigação ligado a questões de corrupção e coisas conexas, não faz sentido manter-se como primeiro-ministro. É como dizes, quer dizer, é o ladrão continuar a guardar o cofre, no teu exemplo. Portanto, isso não tem sentido nenhum. O que, na minha opinião, acho que deveria ter sido feito pelo Presidente da República, não era propriamente um governo de iniciativa presidencial, não era isso, mas quer dizer, o governo, sendo muito mau, tem suplentes ou números dois. Claro. E, portanto, aqui era outra pessoa, Mariana Vieira da Silva ou Mas não coisa que o achas, valha. Telmo, não achas que Marcelo acaba por ser apanhado e enredado pelas suas próprias palavras, por estar sempre a debitar soundbites? Eu recordo-me que ele disse que se este primeiro-ministro sair, o governo cai, porque havia aquela ideia de que António Costa podia sair para a Europa. Certo. Marcelo Rebelo de Sousa quer dizer, é conhecido e é notório que só diz banalidades e diz demais. E, portanto, contradiz-se a ele próprio frequentemente e não tem problemas nenhuns com isso. Portanto, a palavra do Presidente da República vale zero.
E, portanto, as pessoas não se espantam de ele ter dito isso, que efetivamente o governo cairia nestas circunstâncias, e que agora tenha feito aqui uma espécie de compasso de espera, ao contrário daquilo que tinha inicialmente dito que faria. É muito típico, quer dizer, é também isto mesmo um sinal evidente de atropelos éticos, se Uhum. quiseres, e de degradação total e de promoção dessa degradação de forma consciente, porque eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está longe de estar lelé da Cuca, é Uhum. perfeitamente consciente que este abandalhamento das instituições acontece muito por obra e graça de Marcelo Rebelo de Sousa e também, obviamente, por António Costa, que recordo, até ontem à tarde, o Galamba ainda era ministro. Portanto, Uhum. o próprio primeiro-ministro demitiu-se e não demitiu um ministro que estava até arguído. E, portanto, tudo isto não tem sentido, a não ser isto de objetivamente e intencionalmente procurar degradar as instituições e o Estado de Direito. Olha, e ó Telmo, deixa-me falar-te aqui um bocado de matemática e improbabilidades matemáticas, não é? No país, com a extensão geográfica que temos, com a população que temos, na mesma semana tens um episódio que faz cair o Primeiro-Ministro, alguns ministros e o Governo por inerência, mas também tens um episódio que envolve umas gêmeas, crianças, bebés neste caso, e o Presidente da República e ou seus familiares. Achas que isto somos de facto azarados ou as coincidências aqui foram programadas? O caso que foi levantado também pela jornalista Sandra Felgueiras sobre, digamos, o tratamento de favor a duas gêmeas brasileiras, obviamente não está em causa a nossa preocupação com a saúde dessas crianças, coitadas, são inocentes e tomara que tenham uma vida ótima, longa e saudável, não está isso em causa, mas o que revela, sobretudo, é o modo de fazer as coisas habitual da cunha, do facilitismo, do favorecer, enfim, pessoas conhecidas, familiares ou não. Hum, Aparentemente, pelo aquilo que viemos a saber dessas reportagens, terá existido pelo menos uma invocação da proximidade ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que o governo desse, aparentemente, instruções à administração do hospital para facilitar a consulta e o Uhum. tratamento que foi dado, e nem se trata aqui o caso especial, não é por ser o valor, ou não é tanto por ser o Não. valor, mas pelo modo de fazer as coisas, Ah. mas também é o valor, quer dizer, E não achas porque que é por ser a esfera do senhor Presidente? Eu quero relembrar algo que pouca gente se tem recordado no meio disto tudo. Um famoso e-mail por causa da mudança da hora de um voo da TAP para facilitar a vida ao senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pode ser o nosso maior aliado, creio eu, dizia o e-mail de alguém do PS. porque esta cultura chega a tal ponto que nem sequer é preciso uma atuação direta, neste caso, de quem está em posição de poder, e neste caso seria o Presidente Marcelo, nem é preciso uma ação direta e uma iniciativa do Presidente ou de quem está em posição de poder para que, digamos, estruturas mais abaixo saibam o que têm ou que devem fazer para Exatamente. agradar ao grande chefe. E, portanto, é neste jogo de sombras que tudo acontece, e invocando, direta ou indiretamente, que isso agradaria ou seria bem visto por quem está no topo,
que as coisas se fazem de outro modo, com prejuízo, e isso é que é grave, de todas as outras pessoas e das pessoas comuns, como nós, e pessoas, enfim, que efetivamente têm necessidade de ser assistidas e ter consultas e tratamentos, que, como vemos pelos dias de hoje, está um caos e há um Pela hora, drama e na peço nossa desculpa, sociedade. pela hora da morte. Olha, Telmo, o que não consigo fazer é estender o tempo. Agradeço-te imenso a tua participação e vamos Obrigado, eu. estando atentos aos próximos episódios desta novela não venezuelana, mas muito portuguesa, bem, com alguns pingos de Venezuela. O resto de uma boa noite e muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de volta à mesma hora. O resto de uma boa noite. Obrigado.